Muito bem, você, uma ótima tarde. Estamos entrando no ar com o Jornal do Meio-Dia. Não se assuste não, excepcionalmente hoje a apresentação é minha, Matheus Luiz. Roberto Terezeno teve um pequeno imprevisto, mas está tudo bem. Mas eu estou à frente do Jornal do Meio-Dia hoje. Roberto Terezeno amanhã vai estar de volta aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia. Como você tem acompanhado a nossa programação, você tem acompanhado, de modo geral, o país como um todo, um medo, né, referente à febre amarela, referente a essa epidemia, esse surto de febre amarela que está aí alertando, deixando a população brasileira em alerta. E hoje, Poços de Caldas, na verdade ontem, Poços de Caldas já recebeu a notícia de um macaco que foi encontrado morto, né, no mês passado aqui em Poços de Caldas, que foi encaminhado para o Instituto Fiocruz. Foi confirmada, então, a morte desse macaco de febre amarela. A gente recebe hoje no Jornal do Meio-Dia o médico veterinário, Dr. Marco Túlio, que vai explicar um pouco para a gente, conversar de certa forma, para a gente poder esclarecer muitas dúvidas que a população tem sobre o aparecimento desse primata também nesse assunto todo de febre amarela. Você que acompanha a nossa programação, uma ótima tarde. Você pode participar pelo nosso telefone, que é o 3729-1147 ou 3729-1100. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui, uma boa tarde. A gente agradece sempre a sua participação aqui, você sempre atendendo a nossa equipe. E hoje, um fato que a gente conversando antes de começar o programa não pegou a população de surpresa, porque diante de mais de 860 casos em Minas Gerais de febre amarela, o Ministério da Saúde alertando a todo momento, a Secretaria de Estado de Saúde alertando em todo momento, e hoje essa notícia desse macaco encontrado morto em Poços de Caldas, é bom a gente esclarecer muitas dúvidas que a população tem sobre esse acontecimento para também não amedrontar os poços caldenses, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de frisar com bastante ênfase que o macaco é o menos culpado de toda essa história, né? Ele é simplesmente um vetor, né? Que o maior culpado disso tudo é o mosquito, né? Então, não maltrate os macacos, não os matem, que eles são, pelo contrário, um aviso que alguma coisa está errada da população deles e que vai atingir o ser humano. Mas antes de tudo eu gostaria de falar de uma palavra meio estranha que chama episiotia. Episiotia, o que é uma episiotia? Episiotia é uma doença que ataca um grupo de animais em determinado local, né, como está sendo em vários locais, e causa várias mortes. Qual que é a finalidade de episiotia? Qual a vantagem disso tudo? É alertar o ser humano que alguma coisa está acontecendo que está errada. E através de exames específicos, no caso da febre amarela, né, em primatas não humanos, que são os macacos, deu-se a descoberta da febre amarela, que há muitos anos não havia surto de tal doença. Então é muito importante, através dessas mortes desses macacos, né, que servem de alerta para o ser humano, que possa-se ter uma epidemia de febre amarela, mas as áreas competentes de saúde já estão vacinando em massa as populações de vários locais. Aqui em Poços, acredito, também será feita a vacinação em massa e todos devem tomar a vacina, que é muito importante, né, porque a melhor forma de profilaxia, ou seja, de defender-se da doença, é a vacinação. Então, primeiramente, o causador da doença é o mosquito, né, que está dentro do ambiente selvagem. O homem entra até o ambiente deles, é picado, sai, e através da cidade, através do Aedes aegypti, que é outro mosquito, que pica o homem contaminado e vai transmitindo a doença. Então o macaco não tem nada com isso. O vetor é um mosquito, né? É importante a gente lembrar também, a gente falando muitos casos no Brasil de pessoas maltratando os animais, é o que você está falando, né? Pessoas matando os animais, inclusive até em Caldas também tivemos um caso, né? Das pessoas que estão aí, de certa forma, achando que o macaco é o transmissor da febre amarela e, na verdade, ele é mais uma vítima desse surto todo, não é mesmo, doutor? Exatamente. É mais uma vítima desse surto todo, e sem o macaco, pode ser que isso seria um pouco pior, né? Porque aí a vítima ia ser direto o ser humano, aí a epidemia ia se alastrar por toda a cidade, por todo o país, né? Exatamente. Então, a morte desses macacos é um aviso para o ser humano que alguma coisa está errada. Quando há uma quantidade muito grande de mortes, no caso dos macacos, e foi feitos os exames e deram a febre amarela, é um aviso que a epidemia está chegando.
né? Epizootia em veterinária é epidemia em ser humano, certo? Então, essas duas palavras se andam juntas. Então, através dessas mortes, o macaco mais uma vez, ou seja, o animal mais uma vez ajudando o ser humano a se defender de alguma doença. Você, como trabalha com veterinária, lidando com todos os tipos de animais, doutor, aqui em Poços de Caldas, a Serra de São Domingos principalmente, muitos, podemos dizer, macaquinhos que ali se habitam. Isso não transmite nenhum risco para a população, mas tem que ter um certo cuidado também ao entrar em contato com esses primatas, né, doutor? Sim, exatamente. Não é aconselhável de forma alguma tratar de animais silvestres, né? Proibido por lei até, não conviver com eles, que são várias doenças que eles são reservatórios naturais da doença, como da febre amarela, como da raiva, né? Mas dentro da população deles não há uma grande epidemia. Então, evitar-se o contato direto, ser mordido por um macaco, ser mordido por qualquer outro animal silvestre, é muito perigoso, porque eles podem estar contaminados não só com a febre amarela, que é a doença do momento, mas a da raiva, que é uma doença muito importante, não tem cura, né? E de outras doenças que são transmitidas por eles. Mas agora vamos focar na febre amarela, que eles estão morrendo e é um aviso para nós, seres humanos, que devemos ser vacinados. E até antes de acontecer, de surgir toda essa questão da febre amarela em nosso país, todo esse medo da população brasileira, no bairro Jardim dos Estados, né, um pouco à frente ali, próximo ao bairro a Escola Dom Bosco, naquelas imediações ali, muitos macacos estavam sendo envenenados. Né? Não sei se o senhor lembra desse caso que aconteceu aqui. Inclusive, deu uma entrevista sobre isso aqui na época. Então, acho que o medo de todos nesse período, ainda mais agora com esse acontecimento, a gente quer realmente alertar a população, alertar todos os poços caldenses, principalmente você que mora em uma região que recebe diariamente esses macaquinhos em casa, no bairro também Vila Rica, aquela região do Vila Rica também, na zona oeste da cidade, muitas pessoas recebem e acabam, de certa forma, até alimentando esses animais, né, doutor? Lembrar você que não há necessidade alguma de você maltratar, de você matar esses animais. Por isso, hoje aqui, a presença do médico veterinário Marco Túlio. A gente vai para o intervalo rapidinho e durante o intervalo a gente toma aqui, né, na TV Plan, a água Poços de Caldas. Uma água que é produzida em Poços de Caldas, envasada também em Poços de Caldas, com uma qualidade irreconhecível, uma qualidade, na verdade, que todos conhecem e sabem. A água de Poços de Caldas, cidade das águas, a água que vem direto também das nossas montanhas aqui de Poços de Caldas. Então, na hora de você oferecer na sua casa, no seu estabelecimento, nós indicamos a água Poços de Caldas, a nossa água Poços de Caldas. O intervalo rápido, a gente volta em instantes. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do Jornal do Meio-Dia. Nesta quinta-feira, estamos recebendo aqui o médico veterinário Dr. Marco Túlio. Estamos falando aí, repercutindo esse assunto, esse acontecimento que, na verdade, está tomando conta de todo o Brasil, na verdade, de toda a Poços de Caldas também, que foi o surgimento, então, o aparecimento, a confirmação, na verdade, que um macaco morreu no mês passado devido à febre amarela. Muitas pessoas, infelizmente, aqueles até, doutor, que não gostam de animais, né? Muitas pessoas que, infelizmente, não gostam de animais e acabam, mesmo sem esse surto, mesmo sem a confirmação da febre amarela em Poços de Caldas, desse macaco encontrado morto, muitas pessoas já maltratam os animais, né, de bobeira, né, porque simplesmente não gostam mesmo. Então a gente, na verdade, estamos alertando aqui para que você, Poços Caldense, você que mora nessa região que possui esses macaquinhos aqui em Poços de Caldas, qual é a espécie desse macaco, doutor, aqui? Que temos aqui na nossa serra? Nós temos várias espécies, né? Nós temos o macaco prego, nós temos o sagui, nós temos várias espécies, mas todos são os transmissores, ou seja, são os que estão recebendo a picada do mosquito infectado e estão vindo a óbito. Então é muito bom
ressaltar isso novamente, que o macaco não tem culpa de nada. Novamente, então as pessoas que não gostam de animais, é bom a gente frisar também que eles são defendidos por lei e maltratá-los ou matá-los, se caso provado, eles são... É crime. É crime previsto em lei, né? Então a pessoa vai sofrer as sanções da lei. É crime. Se você, morador de Poços de Caldas, você se deparar com uma situação dessa, de um morador envenenando ou maltratando um macaquinho aqui em nossa cidade, você deve acionar realmente a Polícia Ambiental, caso de Polícia Militar, Polícia Civil, acione qualquer órgão de segurança que vão, com certeza, tomar as devidas providências. Aqui em Poços de Caldas, diante dessa confirmação que recebemos ontem da Superintendência Regional de Saúde em Pouso Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde já está preparada, segundo o secretário municipal de saúde, Carlos Mosconi, o setor de saúde já está preparado para atender a população. Lembrando também sobre os idosos. Os idosos, diante de um laudo médico, eles devem, vocês idosos também, todos devem se vacinarem devido a essa questão que estamos falando aqui hoje da febre amarela. Porém, o idoso ele tem que ter um laudo médico para saber se devido a algum problema de saúde, diabetes, alguma hipertensão, algum problema desse tipo, possa acarretar em outras situações mais graves também. Então você idoso também deve tomar a vacina, procure o seu médico, procure também os PSFs em nossa cidade, que está espalhado de norte, sul, leste, oeste em Poços de Caldas, para você poder se informar mais sobre o assunto, para também se imunizar contra a febre amarela. Agora, 12h50, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um bloco do Jornal do Meio-Dia. Estamos de volta com mais um bloco do Jornal do Meio-Dia. Você que acompanha a nossa programação, uma ótima tarde. Hoje, excepcionalmente hoje, né, Matheus Luiz aqui na apresentação do Jornal do Meio-Dia. Roberto Tereziano teve um pequeno imprevisto aí, então estamos aqui substituindo, mas fique tranquilo que amanhã ele está de volta aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia. Estamos recebendo o médico veterinário, Dr. Marco Túlio. Estamos falando, a você que ligou sua TV agora, estamos falando sobre a confirmação, né, de que um macaco foi encontrado morto em Poços de Caldas no mês passado e o Instituto Fiocruz confirmou que o macaco morreu devido à febre amarela. Doutor, a gente conversando aqui no bloco anterior, falando da importância sempre da vacinação, né? A vacinação, acredito que nesse momento que estamos vivendo, a população brasileira com medo, né, dessa situação, a vacinação vai salvar a vida mesmo das pessoas, né? Volto a dizer que a vacinação é primordial. Primordial. Né? Todos devem ser vacinados, com exceção dos idosos, que devem levar um atestado médico, né? Mas a vacina, volto a dizer, ela é primordial, é a profilaxia da doença. E uma informação muito, muito boa também é que a vacina dura 10 anos. Então a pessoa só vai vacinar daqui a 10 anos se caso um surto como esse vier nos incomodar. Às vezes uma pessoa está com medo também, mas tem o cartão de vacina atualizado. Sim. E às vezes nem precisa tomar também, por isso a importância de verificar. De verificar e levar o cartão de vacina até o posto de saúde. Mas a vacinação é primordial para que se evite uma epidemia da doença. E acredito que os órgãos de saúde já estão alertas sobre isso e já vão fazer uma barreira sanitária que se chama, né? Para que se evite a disseminação dessa doença, com certeza. O importante agora é aquela velha frase, né? Antes prevenir do que remediar. Então já estamos trabalhando com a prevenção. A Secretaria de Saúde de Poços de Caldas já está trabalhando, publicando também notas, alertas e também campanhas, elaborando campanhas para que a população fique tranquila. Doutor, o contato com os macacos aqui na Serra de São Domingos, agora, diante dessa confirmação, você acredita que o setor de vigilância ambiental, setores aí, até o policiamento ambiental também, pesquisadores, tem que ter uma atenção maior referente a esses primatas aqui em nossa cidade? Eu acredito que
o contato com os primatas, ou seja, com os primatas agora em relação... Mesmo que eles não transmitam nenhum perigo, mas... Mas em relação à febre amarela, nós temos que ter em mente que quem transmite a doença é o mosquito. Sim. Né? Então o mosquito pica o macaco contaminado, pica o ser humano, e esse ser humano contaminado é picado por outro mosquito, aí vai a disseminação da doença. Mas o contato com animais silvestres não é aconselhável de forma alguma, com ou sem a febre amarela. Então evite o contato muito próximo dos animais, como já dissemos aqui antes. Tratar de animais silvestres é proibido por lei também, que traz uma série de danos à saúde do próprio animal, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, doenças estomacais. Então a minha intenção, além do ser humano, que a saúde do ser humano depende da saúde animal, e a saúde animal depende do médico veterinário. Então é um elo que, quando um se rompe, se dissemina a doença, como está acontecendo na febre amarela. Então eu aconselho que as pessoas evitem o contato com animais silvestres de qualquer forma, né? Morcegos, de qualquer forma, evite. Não toque, não chegue perto, não em relação à própria febre amarela no momento, mas de qualquer forma em relação a outras doenças tão importantes quanto a febre amarela. E lembrar também sempre que mesmo com essa questão, o macaco, ele é o que o doutor falou, o macaco ele é mais uma vítima, então por isso a presença do médico veterinário aqui, para a gente alertar e deixar bem frisado que o macaco não precisa ser morto pelo ser humano, ele não precisa ser maltratado pelo ser humano. E outra questão importante, doutor, é sobre os cuidados ainda mais intensificado sobre o Aedes aegypti. Né? Você em casa, receber os agentes, poder manter a sua casa limpa, a caixa d'água bem tampada, entre outras ações que o morador, a população tem que ter também para evitar também a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Né? Exatamente. Então aí que se dá a profilaxia da doença, né? Evitando-se a proliferação desse mosquito, que pode estar ou não contaminado já com a febre amarela ou não, mas é importante que o ser humano ou a população da cidade, ainda mais nessa época chuvosa, né, que muitas poças de água, muitos locais com bastante água descobertos, que o ser humano se preocupe em evitar que essa doença se propague, como está acontecendo em vários estados. Então, e eu vou dar um alerta muito importante: se caso uma pessoa ver um macaco adoecido ou caído em qualquer lugar, não mate esse macaco, avisa as órgãos de saúde, né? Avisa até eu como veterinário, se possível, é um prazer muito grande, que só nós temos condições de pegar esse animal da forma mais segura e mandar para que ele seja examinado, para que se evite ou para que se confirme ou não a presença da febre amarela ou de outra doença, né? Que poderia estar se desenvolvendo também na região. A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz com a sua fala também. Se caso alguém vê um macaco, pode até acionar então o doutor Marco Túlio, que é um médico veterinário renomado em nossa cidade, muito conhecido em nossa cidade. Então é como um médico do ser humano, né, doutor? Sim. Se você está andando pela rua e tem alguém passando mal e você Sim. não atende, é a mesma coisa o jornalista também com a notícia. Exatamente. Se está passando em algum lugar, aconteceu alguma coisa, o jornalista não procura saber o que é quase uma omissão de socorro. Exatamente, né? A responsabilidade é a mesma. Sim, né? Então fico feliz com a sua fala e até parabenizo também pela sua atitude de poder ter essa atitude de receber, de se disponibilizar a receber esses animais em sua clínica, caso aconteça algum maltrato, caso algum animal seja morto, né, para tentar, de certa forma, alertar a população sobre esse cuidado. Doutor, infelizmente, nosso tempo é curto. Agradeço pela sua participação aqui com a gente, você que sempre está atento aí com a TV Plan também, acompanhando a TV Plan e sempre nos atendendo quando precisamos. Obrigado mesmo pela sua participação. Mais uma vez, lembrando a você, morador Poços de Caldas,
que mora em locais que possuem, então, a habitação desses primatas em Poços de Caldas. Não mate, não maltrate, foi esse o objetivo do nosso programa de hoje, alertar. E esse objetivo da TV Plan também, alertar a população, tranquilizar a população sobre essa febre amarela que está atormentando aí os brasileiros, com certeza, esse período complicado. Doutor, obrigado. Viu? Um prazer muito grande e que todos vacinem-se, né? Olha só, lembrando também que os postos de saúde estão preparados, isso de acordo com o secretário municipal de saúde, os postos estão preparados com todas as doses da vacina para atender a população. Seja lá qual região que você more, procure o seu posto de saúde, procure o seu PSF, a vacina é gratuita, o município está preparado, não perde tempo não, porque depois, a hora que essa doença se alastrar, Deus me livre e guarde, né? Se essa doença se alastrar em nossa cidade, uma cidade, querendo ou não, pacata, com pouco mais de 150 mil habitantes, pouco mais de 160 mil habitantes, então a gente quer que esse surto não chegue em nossa cidade. Nós ficamos por aqui. Outras informações sobre essa questão que conversamos no Jornal do Meio-Dia, às 7 da noite, no Plan Notícias, segunda edição, e eu espero por você. Uma ótima tarde.